Muito bem-vindo a mais um Conexão Mente e Corpo. Todas as quartas-feiras, aqui ao vivo, trazendo uma mensagem para que a gente possa se elevar emocionalmente, espiritualmente. E hoje o tema é um tema muito importante. Se eu não sentisse, eu não sofreria. Por que será que a gente deixa de lado a questão emocional, o desenvolvimento emocional? Precisamos entender que a natureza humana, na realidade, o princípio da natureza humana, ela é tríade. Ela é o físico, ela é o mental e ela é o emocional. Precisamos ter a habilidade de desenvolver essas três partes da essência da natureza humana. E por que a gente evita de desenvolver a emoção? Tem pessoas que acreditam e têm a crença de que se eu sentir, eu vou sofrer. É o primeiro motivo que faz com que as pessoas não querem entrar em contato com esse sentimento, então ela evita e vai desenvolvendo um embotamento afetivo. Vai ficando endurecido e vai perdendo essa habilidade de se conectar às suas emoções e não entra em contato com as suas emoções. Na saúde mental, nós temos até um termo que fala alexitimia, que é a falta de capacidade, falta de habilidade de entrar em contato com sentimentos. Não sabe nomear os sentimentos, não sabe dizer o que está sentindo. Isso é muito difícil, isso traz transtornos na realidade. Então, por que será que o ser humano, e no fundo, gente, isso é de uma maneira geral, viu? É de uma maneira global. Não é só... inclusive a nossa cultura ela é mais eloquente em relação às emoções do que, por exemplo, em outros países. Mas, assim, de qualquer forma, a conexão e a falta de... a desconexão emocional, ela traz muito sofrimento. E tem um detalhe, ela não desenvolve a espiritualidade, que é o que eu quero falar sobre isso. Então, muitas pessoas priorizam o desenvolvimento físico, né? Vão lá, malham, e até é bom, porque é saudável, é importante ter o equilíbrio físico, mental e emocional. Super importante, é o que desenvolve com essas três habilidades em equilíbrio, a gente consegue desenvolver a emoção. Aliás, a gente consegue desenvolver a espiritualidade, né? Se você for analisar. E de alguma maneira, seja muito bem-vindo, o pessoal está entrando aqui, que gostoso ver vocês, viu? Então, assim, por que as pessoas priorizam outras habilidades e menosprezam a emoção? 5 possibilidades que a gente alavanca. Primeiro, a crença de que se eu for me envolver emocionalmente, eu vou sofrer. Boa noite, boa noite. Que lindo. E é uma crença que entorpece, né? A pessoa acaba bloqueando as suas próprias emoções. Eu não vou me envolver com isso, eu prefiro para não sofrer. E aquilo vai criando uma certa estagnação das emoções. E ele vai acabando, tem tempo para desenvolver a parte física, cuidar do corpo, que é necessário, a parte mental, a parte cognitiva, raciocínio lógico, né, desenvolve as habilidades. E a gente não consegue focar o desenvolvimento emocional. A grande maioria da humanidade minimiza o aspecto emocional. E a gente sabe que o aspecto emocional, ele é um poder criativo. O processo criativo vem da emoção. Muitas vezes as pessoas acham que é do mental. O processo criativo vem da emoção.
né, de falar de sentimentos, né? A emoção são sentimentos registrados no corpo. E o desenvolvimento da parte intuitiva é decorrente desse equilíbrio, tá? Do físico, do mental com esse emocional. Então, a primeira característica que fazem com que as pessoas não foquem o desenvolvimento emocional é a crença de que se eu for sentir, eu vou sofrer. Então, o sentimento traz, já pelas experiências anteriores, traria a infelicidade, que é uma crença absurda, né? Muito pelo contrário, se você embarga os teus sentimentos, aí é que você vai ter sofrimento. Nós precisamos desenvolver a habilidade emocional. A habilidade emocional que nos faz liga com o mundo, que nos faz as relações interpessoais mais saudáveis. E a intrapessoal, nós conosco mesmo, também, lógico. Por isso que aqui a gente tem trazido alguns exercícios de atenção plena para desenvolvimento dessa emoção mais equilibrada. A segunda característica do fato que faz com que as pessoas não foquem o desenvolvimento emocional é que elas se isolam. E é um mecanismo inconsciente esse isolamento. Olha só que louco, gente. E é interessante observar isso, né? É uma pseudo-solução. O isolamento entra aqui com uma pseudo-solução desde criança que ela tem isso. Eu prefiro me isolar para não entrar em contato com a alegria. Quais são as emoções mais autênticas, né? A gente tem aqui a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o afeto. São as 5 principais emoções, segundo a CNV, Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Tá? Então as pessoas reprimem, por exemplo, a raiva. E aí adoecem. Não que você tem que ficar com raiva de todo mundo, mas assim, entender porque aquele sentimento está se mostrando em você, aquela emoção. Você sentir a raiva não significa que emocionalmente você vai reagir a esse sentimento quando você tem o desenvolvimento emocional adequado. Então, a gente falou que a pessoa tem a crença de que se sofre, que se sente sofre. A segunda característica, ela se isola numa pseudo-solução para não entrar em contato. É aquela criança ferida que acha que deveria ser amada incondicionalmente, não foi atendida nas suas necessidades, então ela fica ali criando um mundo criativo. A terceira é a necessidade de exercitar, do exercício das emoções, e ela desconecta numa atitude imatura. Né? Eu prefiro não falar sobre isso. Não se dialoga, não se fala, não comenta o que sentiu e acha que o outro tem uma bola de cristal. Habilidade emocional é a boa convivência. Né? E a emoção, né, controlada, né, uma pessoa que tem um controle emocional, porque a pior coisa é você viver com uma pessoa que tem um descontrole emocional. Ninguém merece. Algumas mulheres falam, é porque eu tenho TPM. Não justifica, né? Tensão pré-menstrual não justifica que você tenha. As pessoas não têm nada a ver com isso, mas, né, procuram uma adequação. Não justifica você ter esse controle, descontrole emocional. Então, as emoções bem trabalhadas, ela também, né, a gente, voltando naqueles itens que eu estou te trazendo, a gente vai trazer a necessidade, que é o terceiro, a necessidade de você exercitar as emoções de uma maneira de não ter resistência, de não manter essa resistência primária, né, amortecendo, embotamento afetivo, né, a pessoa se embota. Então, assim, o exercício das emoções ela é importante, do autoconhecimento. Né? O outro é aflorar os sentimentos assim imaturos.
Sabe aquela criança? Mas aí é a criança que você precisa trabalhar em si, né? Então, o quarto aspecto é quando você aflora emoções imaturas, né? Sentimentos imaturos, tipo mágoa, né? Eu fico mimado, eu não falo, eu fico emburrado. Tudo isso são emoções, percebe? Que a pessoa não se dá conta de que é importante ter esse autoconhecimento para se perceber, porque são resistências. Eu não quero falar sobre isso. Discutir relação, então a pessoa não entra em contato com isso, ela foge, ela se isola, ela não quer sofrer. E aí é que sofre, aí é que adoece, porque a natureza humana, né, a unidade, vamos dizer assim, da personalidade humana é composta dessas três características: o desenvolvimento físico, né, do corpo, cuidar, o bem-estar; o desenvolvimento mental, que são as habilidades cognitivas, as habilidades que você habilidades em todos os sentidos da parte mental, né? O intelectual, a parte lógica, isso é importante também desenvolver. E a habilidade emocional, que as pessoas negligenciam, as pessoas boicotam, né? Por conta dessas várias maneiras. E também, se os sentimentos são tolhidos, né? Alavancando as características da dificuldade das pessoas focarem o desenvolvimento emocional, se os sentimentos são tolhidos, o que acontece? A gente não desenvolve a capacidade de amar. E consequentemente, a gente não desenvolve a espiritualidade, porque a capacidade de amar e a espiritualidade, elas são uma coisa só. Não existe espiritualidade sem amar. Ai, Marisa, você vem de novo falar sobre amor. Eu vou bater sempre na tecla. Amar abrange muito mais do que a concepção de você estar no mundo. Você não está aqui por acaso. E muitas vezes os nossos sentimentos, né, que são reprimidos de alguma maneira, que nos traz adoecimento, muitas vezes eles são julgados pelos outros sem imaginar. Vou contar uma história que tá no livro dos 7 hábitos das pessoas eficazes, que era num domingo de manhã no metrô, né? A origem, né? Qual é a fonte dos nossos sentimentos, né? O que promove aquela emoção da pessoa agir daquela maneira, né? Tem uma pergunta aqui: qual é o tratamento psicológico para que este indivíduo, com medo de tratar suas emoções reprimidas? A psicoterapia. No caso que eu trouxe aqui, no transtorno, que é um transtorno, né? A alexitimia, a pessoa não consegue nomear o que está sentindo, ela precisa fazer muita, e entra com medicação inclusive, porque ela fica numa monoideia, né? Aí já é casos de transtorno mesmo. Mas em via geral, as pessoas que não conseguem, que fogem dos seus sentimentos, do seu desenvolvimento, a psicoterapia aqui, baseada no autoconhecimento, ela é importante. Qual que é meu calcanhar de Aquiles? Por que eu tenho uma atitude, eu reajo, né? Eu reajo com determinado estímulo, eu reajo com determinada pessoa, né? E é isso, o tratamento é psicoterapia e autoconhecimento, e não é todo mundo que está disposto a fazer terapia, né? Porque você vai tirando as máscaras, vai atingindo o teu eu mais profundo, né? Mas é um processo maravilhoso que todos deveriam fazer para estar bem no mundo, né? Para estar bem em paz nessa pequena passagem aqui, né? Eu acho que é fantástico. E aí a historinha era assim, era num domingo de manhã, né? As crianças, o trem estava no metrô, né? E as pessoas estavam tranquilo, estava calmo, alguns liam o jornal, outros viam a passagem pela janela, outros estavam lendo livro, estava super tranquilo. De repente parou numa estação, entra o pai com 3 crianças. O pai sentou do meu lado, né? E as crianças ficaram todas alvoroçadas, sabe, naquela gritaria.
E o homem, em algum determinado momento, o homem fechou os olhos assim, a criança puxava até o jornal, sabe, pulava no banco, abria. E aquilo criou um ambiente bastante difícil para as pessoas. Todo mundo estava falando, poxa, esse pai aqui não cuida das crianças, poxa. E aí, e viu que estava bastante bagunça, atrapalhando as pessoas, né? E de repente, ela falou assim, ele viu inclusive que as pessoas estavam incomodadas, aí ele falou assim, desculpa, mas o senhor tá vendo, tá observando os teus, não sei se são teus filhos, são meus filhos, eles estão fazendo algazarra aqui no metrô, você pode contê-los, tomar alguma atitude para que eles tenham... Aí ele falou assim, sim, ele falou, sim, você tem razão, eu deveria fazer algo, ele falou, sabe, faz 1 hora que a mãe deles acabou de morrer, e eu estou saindo agora do hospital e eu não sei como reagir. Então, essa historinha que eu não sei como enfrentar a situação. Essa história, né, essa pequena história que norteia, né, o quanto que a gente julga a emoção do outro, o que está por detrás dessa emoção, desse comportamento, né, que sentimento é esse que está por detrás, que impactua, não deixa a gente tomar atitude ou toma atitude precipitada. Tanto as crianças que ficaram em alvoroço, quanto ele que ficou estático, né? Tá naquele livro 7 Hábitos de Pessoas Eficazes, eu acho bem pertinente. Ele fala a origem dos sentimentos, para a gente ter esse olhar, né? Então, que a gente possa, sabe, observar, né, esse controle emocional que a gente busca, né? Procurar se fortalecer emocionalmente e procurar fortalecer emocionalmente. A gente precisa silenciar um pouco a mente para que a gente observe os nossos sentimentos, né? A gente tem feito as práticas de mindfulness aqui e é um dos caminhos para conter a ansiedade. A gente nunca silencia totalmente a mente, mas a gente ameniza esses pensamentos, né, que estão a 1000 por hora, né? Então, a emoção, quando você respira profundamente, fala o que isso quer se mostrar em mim, porque eu estou assim, hoje eu estou alegre, eu estou triste, fiquei com uma raiva, mas tudo bem. Aí você vai lidando e vai conciliando o teu processo, inclusive intuitivo, de como agir no mundo. Agora, se você não tem um olhar para as tuas emoções, você vira um cavalo bravo, tanto quanto a mente é. As emoções, elas reagem a esses sentimentos. Então, esse controle emocional, enfrentar as frustrações, muitas vezes, que a vida nos traz, e a gente sabe que as emoções, muitas vezes elas são lapidadas pelas dificuldades que a vida nos põe, é uma condição humana para a gente melhorar enquanto ser humano, mas se a gente não tem esse olhar para dentro, a gente vai vivendo à mercê da vida, ao rio da vida, né? Isso é importante, a gente ter esse controle. Puxa, pisei na bola, vai lá e faz a reparação, ou então fala, puxa, deveria ter, né? Hoje eu vou me controlar melhor. Esse é o processo que a gente sempre trabalha para a gente ser mais feliz, percebe? Para a gente ter felicidade, porque senão fica o dito pelo não dito. E aí as pessoas ficam, sabe, trabalhando só a parte física, o eu físico, o eu mental, né, que é o eu cognitivo, o eu das habilidades mentais, do raciocínio lógico, e esquece das emoções. E as emoções, elas são parte fundamental para o desenvolvimento da intuição, do poder criativo. E não existe desenvolvimento da espiritualidade se a gente não trabalha as emoções, o sentimento. Como é que você vai trabalhar o sentimento do amor, que amor e espiritualidade é uma coisa só, se você não consegue nem controlar as emoções básicas da raiva, do medo, da angústia, né, da tristeza, até mesmo da alegria excessiva, até mesmo da alegria. Então o controle emocional é a base do bem-estar do ser humano.
E muitas vezes nós negligenciamos, entorpecendo, reprimindo as emoções. Essa é a grande dica, né? Então, deixar de ser melindroso, aceitar as pessoas como elas são, tudo isso faz parte das emoções, porque as emoções falam, mas o que esse cara tá... Pô, o cara dessa pessoa desse jeito, você quer mudar a pessoa? Também é uma emoção. Percebe que os comportamentos humanos, eles permeiam, as emoções permeiam os comportamentos humanos. O que está por detrás daquela emoção que você teve a reação daquela maneira. E aí tem aquela célebre frase aí do inconsciente, dos comportamentos que moldam, né? Tem as frustrações, tem as mágoas, tem as vivências intrauterinas, tem as vivências da nossa criança, tem todos os movimentos internos da nossa psique que promovem alguns comportamentos, algumas emoções e comportamentos inadequados ou até ajustados ou não. Então, reduzir a expectativa do outro também é um processo que a gente trabalha no controle das emoções. A pessoa é desse jeito, ninguém dá o que não pode, ninguém tira o que não pode, né? Pessoas com dependência química são mais afetados? Com certeza. Por quê? Porque a dependência química, ela altera o sistema nervoso central, né? E aí quando você altera o sistema nervoso central, você perde a tua consciência. Né? Então, tem vários tipos de droga, mas, por exemplo, o álcool, que é a droga que mais, vamos dizer, causa dependência química, ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. E aí a pessoa utiliza o álcool como na euforia de conversar, passando o efeito, ela deprime. E aí, no dia seguinte, ou até rapidamente, conforme a tolerância, ela fica depressiva, com humor baixo e, consequentemente, as emoções tolhidas, porque ela acaba não sendo, usando a máscara do álcool nas relações sociais e não lida no dia a dia com o que ela é na sua essência. Precisa do álcool para agir daquele jeito. Então, assim, nada contra quem, né, faz, mas assim, o uso abusivo nesse caso, né? Então, a dependência química realmente faz as pessoas distanciarem mesmo do conhecimento das suas próprias emoções. E também, quando a gente fala compreender tudo o que acontece a seu tempo, no sentido de que, por que eu agi dessa maneira, né, diante de um estímulo? Né? Então, que a gente traga esse conhecimento de si mesmo, né? Quais as emoções que me permearam o meu dia a dia, né? Por que eu fiquei tão irritada, por que eu fui tão ansiosa, tão agitada, toma lá da casa. As pessoas estão assim, né, hoje em dia, né? Não levam desaforo para casa. A gente está vivendo um mundo com bastante estímulo e pouco bem-estar no estado de presença plena, né? Então, tudo isso são aspectos do aspecto emocional que não é desenvolvido, traz conflitos interiores. Então, desenvolver a emoção, né, a habilidade emocional, vai trazer a força criativa, vai trazer o desenvolvimento intuitivo nessa tríade, né? A intuição vem da tríade do equilíbrio físico, mente e emoção, né, que são sentimentos no corpo. E aí a gente traz aí, né, que a gente possa ser livre, né? Até postei uma frase que eu achei tão legal, que a gente seja livre, sabe, da palavra que fere, porque a palavra que fere é uma emoção desequilibrada, né? Você falou para uma pessoa que feriu ela, com qual intenção você fez isso? Da angústia que chega um evento, mas por que te traz angústia? Como é que lida com a angústia? Né? É nesse sentido que é o controle emocional, nesse sentido. Não que você vai ser uma pessoa totalmente fechada, esmerada em si mesmo, mas assim, o que isso em mim quer se mostrar? Eu sempre falo isso, o que isso em mim quer se mostrar, porque nada acontece por acaso.
né? E também que a gente seja livre da maldade que assombra, que tem gente maldosa, né? Tem gente que passa rasteira no outro. Pra quê? É uma emoção que tá ali, é um comportamento de um sentimento, né, que promoveu aquilo. Com qual intenção? É do ego inflado, né? A gente sabe discernir o que é bom e o que não é. Que a gente também seja livre do cansaço que esgota, porque também não deixa de não cuidar do eu físico, né? A gente está falando do eu emocional, mas o equilíbrio dos três é muito importante, porque às vezes a emoção, o sentimento, a crença de que tem que fazer até o final, calma, tudo tem seu tempo. Contar com esse start da vida, né? Que a evolução também não dá saltos, e o relógio é de segundo a segundo, né? Não chega às 5 horas se não passar pela primeira hora. Né? Isso é uma verdade. A gente fala, não, eu quero acelerar. Menos, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. E também da mentira que confunde, que nós sejamos livres da mentira que confunde. Para que ficar mentindo? A gente tem discernimento do que é bom e do que é mal, do que é verdadeiro e do que não é. Né, a gente está aí vivendo com tantas fake news, né, e a gente acaba achando absolutamente normal falar mal do outro, fazer o julgamento, que nem essa historinha que eu contei do metrô, né? Pô, a gente já julga aquele homem, mal sabe o que está por detrás de um sentimento, né? Até quando eu trabalho essa questão, né, da mentira que confunde, do desafeto que afasta. O desafeto afasta as pessoas, é o afeto que dá liga, é o amor, o carinho, o cuidado, né? a benevolência, é isso que dá liga nos seres humanos. Nós somos seres humanos sociais, de alguma maneira. Não dá para viver, não dá para ser feliz sozinho. Não dá. Por mais que você queira, não dá. Né? A felicidade dividida, ela é mais contagiante, ela é mais equilibrada. Do orgulho que separa, que a gente seja livre do orgulho que separa, porque às vezes as pessoas se acham melhores que o outro. Tudo isso são emoções descontroladas, de sentimentos de base enraizada, que você precisa buscar para você ser livre disso, desses cárceres da alma, que eu diria, são cárceres da alma. E da mágoa que adoece. E quando você magoa é porque você lançou expectativa no outro. Calma lá. Ele deu o melhor e às vezes ele não está no dia do bem, né? Buscar isso, gente, é você ser sujeito da sua própria história, né? Você tirar as nuances. É nesse sentido que a gente trabalha a atenção plena, de você estar presente no momento, não com pensamento lá no futuro, né? E nem com pensamento lá no passado, nem na depressão, que é o pé no passado, e nem na ansiedade, que é o pé no futuro. É estar presente no momento agora. E a gente consegue o equilíbrio emocional no estado de presença. Porque o que é a presença? O que é a emoção? É o sentimento no corpo. E aí quando você observa, né, que a gente vai fazer o exercício agora, que eu gosto de propor. Vamos lá? Para quem quiser. Acho que é importante isso, porque essa é a proposta da conexão mente-corpo. Colocar a possibilidade dessa ferramenta interna de você silenciar em micropráticas diárias. Respira. Então vamos lá, eu vou tocar o sininho. E a gente fecha os olhos aqui. Respira profundamente. Sinta. Tenha o prazer de fazer essa prática. Questões de minutos, né? A gente vai ficar aí 2 minutinhos. O ar entra, o abdômen cresce, o ar sai, ele retorna. Se você não tem 2 minutos para você não tem a vida. Se você não tem 2 minutinhos para tua área mental, para tua parte emocional e para o teu físico, você não tem tempo para você. Você perdeu a vida. Então fecha os olhos e inspira profundamente, alinha a tua coluna. A gente sabe que tem canais sutis aqui, energéticos, somos seres energéticos.
né? Seres com energia, com padrão vibratório. E você, quando você possibilita essa prática, você agrega em você um padrão vibratório melhor, mais saudável, percebe? Então aí você inspira, o abdômen cresce, você solta o ar, ele encolhe. E você observa a tua atenção nos sons. Aqui está passando um carro, observe aí. E você consegue definir perfeitamente onde está o som, de que lado que ele vem. Se ele é um som feito por um homem, carros, buzinas, ou se ele é da natureza, um canto do pássaro, a chuva caindo. Você vai estando num estado de presença. Respira profundamente e você pratica o exercício da gratidão. A gratidão faz nós seres da melhor espécie, porque somos gratos ao que nos aconteceu hoje. E mesmo na adversidade, tudo passa, tudo evolui, tudo acresce, tudo é aprendizado. Inspira profundamente. Só o fato de você observar os sons, você desenvolve o estado de presença, a percepção, a emoção. Diminui essa tensão mental, observa a tua emoção aqui. Você vai agradecendo as emoções positivas que você teve hoje. O carinho de alguém que lhe deu café, do abraço amigo, do sorriso, da palavra amiga que chegou em você, das pessoas, da convivência, do bem viver. Puxa, quantas possibilidades nós temos para desenvolver emocionalmente o nosso ser, nosso eu emocional, de maneira mais equilibrada. Que a gente possa ter esse olhar de agradecimento à vida, nesse curto espaço de vir para cá e ir embora. E é isso, meus amores, é com muita gratidão. E passa tão rápido, né, esses 30 minutos. Mas é isso, quarta-feira, toda quarta-feira às 20h30 aqui no Conexão Mente e Corpo. Quem pegou no finalzinho, a live vai ficar gravada, volta lá. Falei assuntos legais, eu acho, que possa ser útil para vocês. Se for útil para alguém, né, passe o link, vamos divulgar, vamos melhorar a egrégora desse ambiente virtual, que faça sentido para você. Um beijo e até o próximo programa.